Você já teve uma ferida que não cicatrizava? Conhece alguém que tem diabetes, precisou cicatrizar uma área que foi amputada? Já ouviu falar que mergulhadores, profissionais que trabalham em túneis ou construções de grande porte, às vezes sofrem de doença descompressiva porque se submeteram a uma pressão maior do que a atmosférica? Para todos esses casos que eu citei, existe um tratamento que pode ajudar. Se chama medicina hiperbárica. O serviço existe há 21 anos aqui em Blumenau e eu fui conhecer melhor. Aos 26 anos, Tarcísio começou a sentir uma dor forte. Parecia ser no joelho, mas o problema estava no quadril. O meu diagnóstico foi meio complicado porque a minha dor referida era no joelho, né? Então ficou mais ou menos um ano para conseguir ter o diagnóstico, para eu saber que o meu problema era uma osteonecrose de quadril, né, esquerdo. Então demorei bastante tempo com processo de dor, né, e daí descobri esse problema no quadril esquerdo. Uma das terapias recomendadas foi a medicina hiperbárica. Tarcísio concluiu o tratamento há muitos anos. Eu fiquei feliz, né, por não precisar sair da cidade, né, onde eu resido, onde eu tenho meu trabalho. Isso facilitou muito na rotina, né, e por muito tempo foi o único serviço do Estado, né, foi pioneiro esse investimento feito aqui pelos médicos aqui no Hospital Santa Catarina. Ele foi um tratamento coadjuvante, né, junto com o Dr. Rodrigo Monari, que foi quem fez a indicação para me possibilitar uma cirurgia de descompressão do quadril, né, que eu fiz com 28 anos, e depois até para me aguentar sem dor, a evolução dela até os 30 anos, quando eu coloquei minha prótese. O procedimento é feito nesta câmara. Sim, parece um submarino e tem explicação para isso. Quando o paciente entra na câmara hiperbárica, ele passa a respirar oxigênio puro em um ambiente com pressão maior do que a atmosférica, uma pressão equivalente a 15 metros de profundidade em relação ao nível do mar. Dentro da câmara, o oxigênio puro entra pelo nariz, passa pelo pulmão e vai para o sangue. Com isso, a quantidade de oxigênio que circula no sangue aumenta em até 200 vezes, favorecendo a redução de inchaço, edema, inflamações, melhorando a regeneração dos tecidos e acelerando o processo de cicatrização. Agora que a gente entendeu como funciona a câmara hiperbárica e como o oxigênio também entra no organismo e se manifesta, eu vou conversar com a Paula agora para entender como os pacientes são preparados para uma sessão de terapia hiperbárica. Paula? Todos os pacientes, né, que iniciam o tratamento conosco, eles passam por uma consulta médica e uma consulta de enfermagem. Nessa consulta ele recebe orientações médicas e de enfermagem, né, e também do funcionamento da câmara e cuidados que ele tem que vir a ter, né, antes de iniciar tratamento. Então, por exemplo, a gente orienta os pacientes a não fumarem, né, enquanto estiverem fazendo o tratamento aqui conosco, não fazer uso de adornos, brinco, colar, anel, aliança, não fazer uso de maquiagem, né? Como que faz todo o processo da respiração ali dentro. Então, todos esses cuidados eles fazem e são orientados por nós. Você hoje acompanha pacientes com indicações das mais diversas. Cicatrização, preparatório para cirurgia, o que é mais frequente aqui? O que é mais frequente são feridas de difícil cicatrização, né? Então, isso é uma gama, né? Então, pé diabético, queimados, lesão por pressão, que são aquelas lesões do paciente acamado, né? Pós-cirúrgico. Hoje nós estamos atendendo pacientes de cirurgia plástica, em que os cirurgiões pedem até sessões programadas, né? Então, antes de fazer a cirurgia plástica, o paciente já vem, faz sessões conosco e depois também, não porque teve alguma intercorrência, né, ou problema no pós-cirúrgico, mas justamente para diminuir a chance disso acontecer. Quais sintomas precisam ser observados durante as sessões de terapia hiperbárica? Durante o tratamento, né, quando se inicia, a gente trabalha numa câmara hiperbárica, então uma pressão maior do que é aqui no ambiente externo, né? Então a gente sempre orienta durante essa consulta e na nossa conversa do dia a dia, né, como que funciona lá dentro. Então vai pressurizar, o paciente vai sentir um incômodo no ouvido, isso é normal, da mesma forma quando a gente sobe uma serra ou pega um avião, que faz aquela diferença de pressão, né? E a gente ensina então manobras para esse paciente para aliviar esse sintoma, né?
sempre tem alguém da enfermagem dentro da câmara. Então, esse paciente é acompanhado do início ao fim. O tempo de cada sessão e a quantidade de sessões dependem das necessidades de cada paciente. Aqui, a equipe de enfermagem também está pronta para orientar os cuidados com os ferimentos que estão sendo tratados. Nesse cuidado, vamos dizer assim, a gente orienta o paciente também o que ele deve observar, né, quais são os cuidados que ele tem que ter, porque nem sempre é um profissional de saúde que realiza esse curativo para ele. Então, eles também são ensinados, né, e orientados quais são as formas corretas de fazer e o que eles devem observar, como, por exemplo, aumento ou diminuição do tamanho da lesão, da profundidade, se está drenando algum líquido, se tem cheiro, se tem dor, se está vermelho ao redor, né? Todas essas orientações a gente passa também. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui o Dr. Roque Márcio Gonçalves Angerami, intensivista, médico do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Boa tarde, Dr. Roque. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, pessoal. Dr. Roque, de onde vem a medicina hiperbárica? Quando que se percebeu que essa hiperoxigenação ela poderia ser benéfica? Bem, o uso de variação de pressão para tratamento de algumas doenças, ela já vem de bastante tempo. Quando, em tempos mais remotos, as pessoas subiam nas altitudes, tinham sanatórios para se tratar doenças, principalmente as respiratórias, para tratar tuberculose. E alguns princípios que a gente tem contato desde o 2º grau, princípios da física, eles começaram a ser aplicados de outra forma e tomaram um impulso maior quando a Marinha começou a desenvolver o trabalho em submarinos, o trabalho subaquático. Então, toda a medicina hiperbárica, como a gente conhece, como nós utilizamos hoje, ela tem as origens, sim, na Marinha Americana e a Marinha Russa, que eles passavam meses submersos e começaram a desenvolver, então, algumas questões e depois o tratamento para alguns problemas desses marinheiros. A gente percebeu ali pela reportagem que são várias indicações, por exemplo, uma ferida, né? Alguém que teve um braço, uma perna, uma parte do corpo amputada que precisa de uma cicatrização. Quais são as outras indicações que a gente poderia citar aí? Bom, a gente divide em indicações onde só a medicina hiperbárica é o tratamento, ou a medicina hiperbárica é o tratamento exclusivo. E você citou alguma coisa já no início, na apresentação, que se trata das doenças descompressivas. Não existe outro tratamento para situações de agravos de descompressão que não a medicina hiperbárica. E existem algumas situações onde o tratamento ele tende a ser mais da medicina hiperbárica e menos da medicina, vamos dizer assim, alopática ou cirúrgica, que aí vem algumas intoxicações e envenenamentos. Eu vou exemplificar como os bombeiros que atuam em grandes incêndios e que têm intoxicação pela fumaça, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele compete com o transporte de oxigênio pelo corpo. Então, aí a medicina hiperbárica, além da hidratação, outros cuidados com esse profissional, a medicina hiperbárica também ela atua fazendo a varredura desse gás, do monóxido de carbono, para livrar o espaço para o oxigênio. E nós temos aquelas outras situações, como esses de pacientes com feridas. E aí eu chamo a atenção que nós não tratamos feridas. Nós tratamos pacientes que têm feridas complicadas ou feridas de difícil resolução. Então, é uma gama muito grande de situações. Sim. Em primeiro lugar, por que alguém tem uma ferida que evolui mal? Ou porque tem problema de circulação, são pessoas que fumam, diabéticos, que têm pressão alta, pessoas que têm alguma carência nutricional, pessoas que já têm consigo
outros problemas que interferem também na cicatrização, alguns tipos de anemia e assim por diante. Então, esse é um outro grupo de pacientes onde a medicina hiperbárica ela atua junto com todo um conjunto de ações e de profissionais para melhorar, para dar uma acelerada. Eu digo que aquilo que a medicina hiperbárica, nesses casos, ela turbina o tratamento desses pacientes. Claro, com certeza. Doutora, a gente tem pergunta do público. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão. Quem está perguntando é a Ana Maria, de Gaspar. Quem tem fobia de um lugar fechado consegue fazer o tratamento? Boa pergunta, Ana Maria. Também fiquei curiosa com isso, porque a pessoa, o paciente, entra na câmara hiperbárica, né? E aí a porta é fechada, aumenta a pressão, né, lá dentro. E aí, no caso de alguém que tem uma fobia, tem um trabalho que é realizado? Tem sim. Existem dois tipos de câmara. Um que é individual, que os pacientes eles entram numa maca deitados e ficam fechados. Algumas são como um tubo de acrílico e outras elas são de metal, tal qual a nossa câmara ali, só que numa dimensão menor. Talvez essas câmaras sejam mais problemáticas. Nós trabalhamos numa câmara onde entram até 7 pacientes e junto com esses pacientes, é importante dizer, fica um técnico acompanhando todo o andamento da sessão, e esse técnico vai atender as necessidades dessas pessoas, vai conversar um pouquinho com elas, e então vai tentando conduzir aquele período, que são 2 horas, de uma forma que seja mais agradável. São 2 horas cada sessão. Cada sessão dura 2 horas. Cada paciente vai ter uma indicação, né, do número de sessões. As pessoas estão procurando o nosso WhatsApp com várias perguntas. Doutor, vamos para a próxima? Vamos ver se a gente consegue esclarecer o máximo de perguntas. A Carolina pergunta, é indicado para qualquer cirurgia plástica? Quanto tempo leva uma sessão? Curioso porque a Paula, que é enfermeira hiperbárica, né, destacou que tem sido muito usado antes e pós cirurgia estética, né? Quando que é indicado, então? A sessão dura 2 horas. Pelo que eu entendi da pergunta da Carolina, são indicações programadas. Aí a gente foge um pouquinho daquela situação de tratamento propriamente dito, que aí o tratamento ele vai depender da evolução de cada um. Cada um de nós tem um tipo de patologia, um comportamento do orgânico, e cada um de nós vai responder de uma forma, né? No caso dessas cirurgias plásticas, por vezes, o próprio cirurgião ele já identifica, seja pela técnica ou a tática cirúrgica que ele vai utilizar. Às vezes a paciente quer, por exemplo, colocar uma prótese um pouco volumosa e a pele vai ficar sob tensão. Uma cirurgia com maior manipulação vai trazer mais inchaço ou mais edema naquela área, e quando se sutura a pele no corte, se ela fica sob tensão, ela cicatriza pior. A pele com menos tensão, a pele mais solta, ela cicatriza melhor. Então, quer dizer, favorece até nessa cicatrização, para que fique esteticamente mais bonito? Não é uma indicação das quais assim, nós temos muitos pacientes, é um número mais restrito. E volto a dizer, é onde o próprio cirurgião, discutindo com o seu paciente, ele indica que o procedimento pode trazer mais risco para cicatrização e, consequentemente, mais risco de outras complicações. Vai aumentar o oxigênio que circula dentro do corpo, né? Que é levado pelo sangue, é isso, né? É isso que faz. Doutor, tem mais uma pergunta. Vamos ver quem está mandando pergunta? Josi Ferreira. Boa tarde. Como funciona com feridas antigas? Esses pacientes que têm feridas antigas são feridas complicadas. São feridas que elas existem porque todo um tratamento, nós já cuidamos de pessoas que tinham feridas há 8 anos, há 10 anos. E são feridas que elas estão ali ainda em desenvolvimento porque o tratamento ele ou não foi completo, nunca foi um tratamento completo, ou porque existem outros fatores. A maioria das vezes é problema de circulação e infecção. Então, esses tratamentos eles tendem a ser mais prolongados. Vamos dividir assim que situações agudas, imediatas,
tendem a ter um tratamento mais breve, mais curto, algumas semanas. Situações mais crônicas, que já são mais complicadas, o tratamento ele tem uma duração maior e a resolução, às vezes, ela fica parcial. Mas funciona também. Doutor, nosso tempo está acabando, mas eu tenho mais uma curiosidade. Faz a sessão, o oxigênio está circulando pelo corpo e está tendo já os benefícios lá naquele momento. Depois dessa sessão, continua esse processo de melhoria, enfim, o oxigênio continua ainda circulando no organismo nessa mesma potência, velocidade, em quantidade? Sim, o que acontece durante a sessão, como você disse, o paciente ele é pressurizado, ele vai ao equivalente a 15 metros de profundidade e isso coloca essa pessoa a uma vez e mais a pressão atmosférica que tem sobre nós aqui agora. E ele vai respirar oxigênio puro. Vai acontecer no sangue dessa pessoa a mesma coisa que acontece numa bebida gasosa. O líquido e o gás eles se misturam num ambiente pressurizado e só quando essa pressão ela volta para a pressão atmosférica, esse excesso ou essa hiperoxigenação vai diminuindo. Esse pico é imediato e depois ele vai caindo ao longo das próximas 20, 24 horas. Por isso que as sessões são diárias, para manter sempre o nível de oxigenação alto. Doutor, muitos esclarecimentos sobre medicina hiperbárica. Agradeço demais a sua presença aqui. Muita gente curiosa, né, em saber mais sobre esse tratamento que eu destaco. Há 21 anos é realizado aqui em Blumenau, inclusive a cidade foi pioneira no estado, né? Obrigada pela presença, doutor. Obrigado pela oportunidade, é sempre bom poder esclarecer e passar alguma coisa assim positiva para a sociedade como um todo. Verdade, viu? Muito obrigada. Valeu. A gente conversou com o Dr. Roque, então intensivista, que está à frente aí desse serviço de medicina hiperbárica aqui em Blumenau.